Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Daniela Del Nero, eu sou delegada de polícia aqui no estado de São Paulo e eu tô aqui com vocês no curso Propol, ministrando a matéria de Direito Constitucional, tá? Hoje eu estou à frente da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de São Caetano do Sul, porém fiquei por 9 anos no plantão policial, onde a gente vê muita coisa, é muito bacana. De vez em quando ainda faço uns plantões para matar saudades e para ajudar alguns colegas de férias, enfim. E sou apaixonada pela polícia, sou apaixonada pelo que eu faço, e acho que, assim, para os vocacionados, a polícia é uma mãe, né? Uma mãe, às vezes, um pouco dura, mas uma mãe. É muito bacana. E sejam bem-vindos ao curso de Direito Constitucional aqui para as carreiras policiais. Eu espero que vocês gostem. Eu vou pedir encarecidamente que quem já teve Direito Constitucional e não gosta de Direito Constitucional, esquece o que você teve, dá uma chance. Dá uma chance para a matéria. Direito Constitucional é bacana. Quem sabe Direito Constitucional resolve questões de outras matérias, acaba conseguindo resolver questões de outras matérias. Não é uma coisa maçante, não precisa ser maçante, tá? Uma outra coisa, nessa toada de ser maçante ou não, talvez você não goste de determinada matéria porque você não encontrou a forma correta de estudar. E isso é muito importante. Quando eu estava estudando, me preparando para o concurso público, eu demorei cerca de 6 meses até entender qual que era a melhor forma de eu estudar. E eu não tinha ninguém para me ajudar e para me falar. Eu não conhecia direito qual que eram os métodos de aprendizagem, eu não sabia. Então, vou dar um exemplo. Eu ficava fazendo mapa mental, que nem uma louca, fazendo seta para cá, nuvem para lá, isso e aquilo não funcionava para mim. Até que eu falei, não, eu tenho que sair dessa zona de conforto, porque todo mundo fazia aquilo para estudar, e eu achava que aquilo ia funcionar para mim. E eu falei, não, eu vou sair da minha zona de conforto e vou fazer de outra forma. Eu lembrava que na minha época de OAB, eu só fazia cursinho de final de semana. E durante a semana eu não tinha muito tempo para estudar. E o que eu fazia? Eu fazia resumos. E fui super bem, passei de primeira na OAB, é lógico, é diferente a OAB de concurso. Eu não estou comparando, mas a OAB também é um concurso, né? Sem nota de corte. Ela tem um mínimo, mas não tem um corte, vamos dizer assim. E aí eu falei, eu vou voltar a fazer resumo. E aí eu percebi que o meu aprendizado precisava dessa parte mecânica de escrever. Mas não só da parte mecânica, eu também precisava de revisões. E aí eu comecei a fazer revisões. Eu já descobri ali 2 formas de estudo que funcionavam para mim. Eu descobri também que fazer caderno de erro para mim funcionava. Eu fazia muitas questões, como eu tinha pouco tempo para estudar, eu optei por, durante a semana eu fazia resumos, e aos finais de semana eu lia esses resumos, então eram revisões, e eu fazia questões. Mas só fazer questões não estava resolvendo para mim. E aí eu comecei a fazer um caderninho de erro, anotar todas as questões que eu errava. E aí catalogando por matéria, tá? Por disciplina e por tema de cada matéria. E aí eu relia esse caderno de erro. Então eu fazia revisões e fazia questões. Isso funcionou muito para mim. Eu tinha uma amiga que fazer questões para ela era morte. Embora ela fosse ter que encarar questões numa prova, para ela era péssimo. Não servia como forma de estudo. Servia como forma dela treinar tempo de prova, porque é importante você saber, você aprender qual a melhor forma de fazer questões, de resolver questões. Mas não servia como forma de estudo. Para ela, o mapa mental servia. Então, gente, se você não sabe qual é a melhor forma para você, ou se você está estudando de uma determinada forma e está batendo cabeça, tá vendo que você não está conseguindo reter conteúdo, tal, pega um tempinho, dá trabalho, parece que é perda de tempo, parece que você fala, meu, que saco, tô perdendo tempo. Mas faz isso. Pega um tempinho para você ajustar a sua forma de estudo. Lá no Instagram do Propol tem alguns posts que trazem dicas de formas de estudo. Vai lá, testa
Testa por uma semana, testa por um mês, vê se isso funciona para você, vê se não funciona. É bacana. Outra coisa, não fica se comparando com os outros. Ah, fulano tem 12 horas para estudar e eu só tenho uma. Você só tem que se preocupar com você. Organiza essa tua 1 hora de estudo, agarra isso, vai e faz. Fica pensando, ai, se eu tivesse 12 horas, se eu não tivesse que trabalhar, se eu só estudasse. Ou, ai, se meus pais fossem ricos, eu pudesse fazer 10 cursinhos e comprar toda a doutrina do mundo. Para com isso, esquece isso. Organiza com o que você tem. Começa com o que você tem. Haja rápido. Comece pequeno, mas haja rápido. Não fica protelando. Quanto mais você protela, mais longe você tá de alcançar o seu objetivo. Então, assim, eu vou ler 5 páginas por dia. Eu vou assistir uma aula de 30 minutos, como são as nossas aqui, por dia. Não vou assistir, não tenho como assistir mais do que isso. Tudo bem, assiste. Assiste seus 30 minutos de aula, lê suas 5 páginas, ou estuda um tema por dia, não importa. Se organiza e faz. E seja honesto com você. Não vai falar que você tem 4 horas para estudar, se você chega na sua casa 8 horas da noite, até você jantar, até você comer, até você um pouco de sociabilização com as pessoas que moram com você, já vai ser 9 horas, 9h30. Aí você não vai estudar até as 2 da manhã. Você vai estar podre no dia seguinte. Se você vai, legal. Bacana. Se você não precisa de muitas horas para dormir, cara, bacana. Mas faça a coisa de acordo com a sua realidade. Se você acha que você consegue acordar um pouquinho mais cedo para assistir 30 minutos de aula, acorda. Bacana. Faz isso gradativamente, acorda, adequa seu horário. Se isso não cabe no seu dia, não faça, porque você vai se frustrar. A gente, quando está estudando, acaba montando metas, estabelecendo metas, e quando a gente não cumpre, a gente se frustra. E você vai ver que muitas vezes você não vai cumprir. Você vai enroscar numa matéria, numa aula, num ponto da matéria que de repente você não sabe, numa questão, na hora que você está fazendo resolução de questões, que vai acabar te atrasando o cronograma de estudo. Mas muitas frustrações acabam te desmotivando. Então, pense naquilo como é a forma possível. E lógico, dê o seu melhor. Vá paulatinamente aumentando, se for possível, o seu tempo de estudo. Você tira alguma coisa que você possa tirar, ou se isso for acabar representando um prejuízo no seu estudo, você não tira. Então, por exemplo, Daniela, eu gosto de malhar e para mim isso é importante. Pô, é ótimo, é maravilhoso, oxigênio o cérebro, traz benefício para tua saúde, é importante. Então, assim, continua. Não vai ser isso, essa horinha que você foi malhar, esses 40 minutos que você foi malhar, que vai te tirar do concurso. Agora, de repente, aquela horinha, aqueles 40 minutos que você ficou olhando Instagram e Facebook pode te tirar do concurso. De repente, você pode abrir mão de fazer isso, ou deixar para um outro momento, né? Então, façam isso, descubram a forma de estudar, sejam honestos com vocês com relação ao tempo que vocês têm, a disponibilidade que vocês têm e organizem o estudo. Nós vamos ajudar vocês nisso, tá? Podem ficar tranquilos com relação a isso. Esse era o recadinho que eu queria dar. E agora, vamos à nossa aula, a nossa primeira aula de Direito Constitucional. Na nossa primeira aula, nós vamos abordar um pouquinho do Direito Constitucional. Nós não vamos, fiquem tranquilos, ninguém vai se aprofundar como se fosse uma pós-graduação. Até porque eu, para preparar essas aulas, eu peguei como base os últimos concursos para escrivão de polícia, investigador de polícia e agente. Então, tem mais aqui o que é cobrado pela banca. Nada impede que posteriormente a gente grave outras aulas com temas específicos não tão cobrados. Mas, assim, para começar, o que nós temos aqui é o que é mais pedido pela banca, pelas bancas de concurso para as carreiras policiais, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que o direito constitucional é um ramo do direito público interno. Isso é uma classificação doutrinária clássica. Quem aí fez direito, né, cursou direito na faculdade,
lembra, né, da divisão, direito público, direito privado, direito público interno, direito público externo, enfim, direito constitucional é ramo do direito público interno, tá? E o direito constitucional, ele vai balizar todos os demais ramos do direito, tá? Não tem como uma legislação estar em desacordo com os ditames do direito constitucional. Não tem como, tá? Nós não poderemos aceitar uma legislação que seja incompatível com a Constituição, porque ela vai ser inconstitucional, ok? Então, o direito constitucional é o tronco da qual decorrem todos os outros ramos do direito. Por isso que eu falo que saber direito constitucional muitas vezes nos ajuda a resolver questões de outros ramos do direito. De direito penal, processo civil, direito civil, administrativo, legislação penal especial, porque quem conhece o direito constitucional vai conseguir, ao menos, excluir determinadas alternativas, por exemplo, numa prova de múltipla escolha, tá? Conrad Hesse diz que a Constituição não é um sistema fechado e onicomprensivo, mas um conjunto de princípios concretos e elementos básicos do ordenamento jurídico da comunidade para o qual oferece uma diretriz. Então, como eu falei, o direito constitucional vem e dele decorrem os outros ramos. Ele traz a diretriz de como o legislador nos demais ramos deve se comportar. Como essa legislação vai ser feita, como vai ser interpretada. E a gente fala que não é um sistema fechado, por quê? Porque ela vai se adequando, né, a interpretação da norma constitucional, ela vai se adequando àquela sociedade, àquele momento vivido pela sociedade. Lógico que toda e qualquer alteração da Constituição, seja na sua interpretação ou no texto, é algo extremamente difícil, né, para manter a nossa segurança, já que ela é a norma, a Constituição é a norma fundamental de onde decorrem as demais normas, a gente precisa ter segurança, certo? Não é assim, quero mudar, vamos mudar, não é assim, ok? Então, isso é importante que a gente tenha, tá? Que ela traz uma diretriz para a sociedade, para o ordenamento jurídico, para o legislador, tá bom? E a observância do direito constitucional pelos poderes constituídos, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, ela deve ocorrer de forma espontânea e natural, ok? Tem que ser espontânea e natural. Por quê? Porque a previsão desses poderes está na Constituição, né? A validade desses poderes está na Constituição, né? Então, não é forçado, não é imposto, tá? Tem que ser respeitada naturalmente pelos poderes constituídos, por todos, né? Na visão do professor José Afonso da Silva, quem fez direito, provavelmente ou estudou pelo livro do professor José Afonso, ou se teve um professor mais moderno que indicou uma doutrina mais moderna, a doutrina mais moderna trouxe a posição de José Afonso, né? É um clássico e ele traz para nós a seguinte afirmação, né? Ele diz que o direito constitucional, enquanto ciência positiva das constituições, pode ser definido como o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado. Então, olha que importante. É o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do Estado, tá? E aí, nesse ponto, quando a gente fala em Estado, a gente tem que pensar no quê? A gente tem que pensar primeiro, né? Desculpa. Então, a Constituição é a norma suprema que rege a organização de um Estado nacional, certo? A Constituição é a norma suprema que vem
e rege a organização de um Estado nacional. E quando a gente fala em Estado, o que a gente tem que pensar? Quais são os elementos do Estado? O Estado é formado pelo elemento humano, pelo elemento territorial e pelo elemento político. O elemento humano é o povo que forma o Estado. O elemento territorial, o elemento físico é o território, físico-territorial é o território. É aquela extensão territorial daquele Estado. Até onde vai aquele Estado, tá? E o elemento político é a soberania ou o governo. O Estado, ele tem que ser soberano, né? Ele tem que decidir a forma como as suas regras irão valer, quais regras irão valer. Então, um governo ele precisa ser soberano para a gente ter um Estado. Então, a gente só tem um Estado quando a gente tem um governo soberano, um povo e um território. Então, isso é importante a gente saber. E é nesse Estado que a gente vai ter como norma fundamental a Constituição, ok? Com relação às constituições, é importante a gente falar um pouquinho da classificação das constituições. Existem diversas classificações da Constituição. Eu trouxe aqui para vocês as que mais caem em prova, tá? Eu falo que sempre vai ter algum doutrinador que vai trazer uma coisa diferente, mas o que é realmente mais cobrado em prova são essas classificações que eu vou trazer para vocês. A primeira classificação que eu vou trazer para vocês é a classificação quanto ao conteúdo das constituições, tá? As constituições podem ser formais ou procedimentais, ou materiais ou substanciais. Então, pessoal, quanto ao conteúdo, as constituições podem ser formal, procedimental, né? Depende aí de qual doutrinador você está estudando, ou material substancial, que é o outro nome que pode ser dado. E o que seriam as constituições ditas formais procedimentais? São aquelas em que a Constituição é um documento solene, independente do conteúdo, tá? Então, está num documento. Então, as constituições formais ou procedimentais são aquelas que constam em um documento solene. Um exemplo, todas as nossas constituições são formais ou procedimentais. Todas elas eram constantes em um documento solene, tá bom? A Constituição dita material ou substancial são aquelas que são compostas apenas por regras que exteriorizam a forma do Estado. Então, só são compostas por regras que exteriorizam a forma de Estado, organização dos poderes e os direitos fundamentais. Então, são aquelas em que as normas são essencialmente constitucionais, tá? Elas podem ser escritas ou costumeiras, tá? A forma da Constituição, material ou substancial, ela é secundária. O que é importante quando você fala que a Constituição ela é material ou substancial é ela ter exteriorizada a forma de Estado, a organização dos poderes e os direitos fundamentais, tá? Então, essa é uma Constituição dita material ou substancial. A Constituição de 1824, ela era escrita e ela trazia essas normas essencialmente constitucionais, tá? Aí nós temos a classificação quanto à estabilidade, mutabilidade, alterabilidade, né? Ou seja, sobre a possibilidade de mudança e alteração da Constituição, né? Vou falar
aqui quanto à estabilidade. Quanto à estabilidade, nós temos, as constituições podem ser classificadas em imutáveis, fixas, rígidas, flexíveis, semirrígidas, semiflexíveis ou mistas. Tá? Na tua prova pode vir de alguma dessas formas. Imutáveis. Imutáveis são aquelas em que não há previsão de nenhum processo de alteração. Tá? Aquelas que não trazem nenhum processo de alteração são as ditas constituições imutáveis. Fixas. As fixas só poderão ser alteradas pelo poder constituinte originário. Ou seja, não serão alteradas, né? Porque uma alteração feita pelo constituinte originário, na verdade, é a elaboração de uma nova Constituição, de uma nova ordem constitucional, certo? Mas as fixas são aquelas que só podem ser alteradas pelo poder constituinte originário, né? Ou seja, por uma nova Constituição. As rígidas são aquelas em que o processo para alteração de qualquer das suas normas é mais difícil do que o processo utilizado para criar leis. Então, a alteração da Constituição tem um processo mais rígido do que o processo de criação de leis. Exemplo, a nossa Constituição. Opa, perdão, gente. A nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição rígida, né? O processo de alteração da Constituição é muito mais rígido do que o processo de criação de lei, tá? Flexível. Flexível são aquelas em que o processo para alteração é igual ao utilizado para criação de leis. Então, na flexível, você tem aí um procedimento para alteração da Constituição igual ao procedimento para criação de lei, tá? Igual ao processo de criação de lei. E as semirrígidas, semiflexíveis ou mistas são aquelas dotadas de uma parte rígida, ou seja, uma parte que somente poderá ser alterada por meio de um processo mais difícil do que o de criação de leis, e uma parte flexível que poderá ser alterada pelo mesmo processo de criação de leis. Tá bom? Lembrando que a nossa Constituição é considerada rígida e formal. Voltando para a primeira classificação, nossa Constituição é formal e é considerada rígida. Ok? Maravilha. Seguindo, nós temos outra classificação. Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita, instrumental, ou não escrita, costumeira, consuetudinária, né? Ou seja, escrita, formada por um texto, e não escrita, perdão. E a não escrita é que ela é identificada a partir de costumes, jurisprudência predominante e até mesmo por documentos escritos, mas são documentos esparsos, eles não são compilados, tá? Então pode acontecer de terem documentos escritos que formam essa Constituição não escrita, tá? Beleza? Lembrando que a Constituição escrita, ela pode ser considerada escrita legal, que é formada por diversos textos, é formada por um texto que é oriundo de diversos textos fragmentados e esparsos, e podemos ter a escrita codificada, que é formada por um texto escrito num documento único. Tá? A nossa Constituição é uma Constituição escrita, tá bom? Quanto ao modo de elaboração, nós temos a Constituição classificada como dogmática e como histórica. Dogmática é aquela sistematizada a partir de uma ideia fundamental. Tá? Tem uma ideia fundamental e ela se sistematiza a partir dessa ideia. E a histórica é aquela elaborada lentamente,
ela vai se materializando a partir dos costumes. E os costumes, a gente sabe, se modificam ao longo do tempo. A nossa Constituição é dogmática, tá? Quanto à origem, a Constituição pode ser democrática ou promulgada, ou popular, ou outorgada, ou cesarista, bonapartista, plebiscitária ou referendária, tá? Dogmática, ou promulgada, ou popular. É aquela que... Opa! Então, a democrática, promulgada ou popular é aquela que ela é elaborada pelos legítimos representantes do povo, tá? Normalmente organizados em torno de uma assembleia constituinte. Então, lembrando, democrática, promulgada ou popular é aquela elaborada pelos legítimos representantes do povo. A outorgada é aquela elaborada sem a presença de legítimos representantes do povo, tá? Ou seja, ela é imposta pela vontade de um poder absolutista ou totalitário, tá? Não democrático. Ela é o contrário da democrática, ok? E a cesarista, bonapartista, plebiscitária ou referendária é aquela que ela é criada por um ditador ou imperador e ela, posteriormente, ela é submetida à aprovação popular por meio de plebiscito ou referendo. A nossa Constituição é promulgada, ok? Nossa Constituição é promulgada. Quanto à extensão, nós temos as constituições sintéticas e as analíticas. As sintéticas são aquelas que regulamentam apenas os princípios básicos de um Estado, organizam esse Estado, limitam o poder e estipulam direitos e garantias fundamentais, tá? Essas são as sintéticas. As analíticas, elas vão além dos princípios básicos, além dos direitos fundamentais, além da organização do Estado e acabam tratando de outros assuntos, como ordem social e econômica, por exemplo. A nossa Constituição é analítica, tá? Quanto à ideologia, nós temos as constituições ortodoxas e as constituições ecléticas. As ortodoxas são aquelas criadas em volta de uma mesma, sob a ótica de uma única ideologia. Então, as ortodoxas são criadas sob a ótica de uma única ideologia. As ecléticas, elas são fundadas em valores plurais, como é a nossa Constituição, fundada em valores plurais, tá? Quanto à finalidade, a Constituição, ela pode ser garantia, liberal, defensiva, negativa, ou dirigente, ou balanço. A garantia liberal, defensiva, negativa, ela traz uma proteção especial às liberdades públicas. A dirigente, ela traz uma especial implementação de programas pelo Estado. A Constituição Balanço, ela descreve e registra a organização política estabelecida e faz um balanço da situação vivenciada em determinado momento histórico, tá? A nossa Constituição é, ao mesmo tempo, garantia, porque ela traz uma especial proteção às liberdades públicas, e dirigente, porque ela traz também uma atenção especial para a implementação de programas do Estado, né, de políticas públicas. Outra classificação que temos é com relação ao valor, a essência, a ontologia da Constituição, tá? Que é a última classificação e a gente já encerra. Eu não vou passar o horário de vocês, só um pouquinho.
Então, quanto ao valor, quanto à essência, quanto à ontologia, nós temos as constituições normativas, que têm um valor jurídico legítimo, como é a nossa Constituição, as nominais, que não têm valor jurídico, apenas social, é uma Constituição de fachada, e as semânticas, que têm importância jurídica, mas não valoração legítima. Embora elas sejam importantes juridicamente, elas não têm valoração legítima. Por quê? Porque elas foram criadas para justificar o exercício de um poder não democrático, certo? Então, elas têm valoração jurídica, perdão, têm importância jurídica, mas não têm valoração. Por quê? Por causa da forma de criação, que elas foram criadas para justificar o exercício de um poder não democrático. Tá bom? Maravilha? Nós vamos encerrar aqui. E na próxima aula eu volto com a divisão da nossa Constituição de 88. Tá bem?